Sim, cara, por incrível que pareça, o Boruto pode ter dominado o Jogan. Isso condiz com o que o Toneri disse a ele em seu sonho, e agora poderá estar se concretizando. Isso tem a ver com o capítulo 4 de Two Blue Vortex e outras coisas também. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. O Koji invadiu Konoha e o Boruto então veio também pra vila, e foi aqui que tudo começou a levar pro Momoshiki e pro Jogan do Boruto. Uzumaki mostrou saber de coisas que ninguém no mundo ninja poderia ter contado pra ele. Nem o Sasuke, nem o Kajinkoji e muito menos Orochimaru. O Boruto disse ao Koji que ele não entendia o verdadeiro poder do Jubi. Então o Koji rebateu dizendo que sabia muito sobre 10 caudas. Eles comem Otsotsukis e que devoram qualquer um no seu caminho por puro instinto, até a hora de acabar dando de cara com o Otsotsuki. Por isso Boruto responde que originalmente é mesmo, mas que não seria mais por causa da mudança que ele tinha feito no 10 Caudas. E só aqui você vê algo um tanto que duvidoso, e nós naquela época nem fazíamos ideia do que viria depois. Primeiro, como Boruto sabia que o ajuste do Koji seria o início do caos, e tem mais, ele continua dizendo que ainda dava tempo pro Koji parar, porque senão iriam chegar a um futuro que seria o pior para todos. Só que o Koji diz que esse era o plano dele. Assim que o Jubi devorasse um Otsotsuki, ele plantasse no solo, sairia a árvore divina. Esse seria o pior futuro. Só que ele não estava entendendo que o Boruto estava tentando alertar ele. E isso é só o começo do futuro que o Boruto já sabia. E ainda sabe muito mais. Se você acompanhou a luta dele com o Koji, você viu muito bem que o Boruto ignorou completamente a ameaça dele, porque ela era insignificante naquele momento. E que a visão do Boruto estava voltada direto pro 10 Caudas. Uzumaki não só ficava falando para levá-lo até o Jubi, como encerrou rápido demais a batalha, por estar com pressa. O Boruto veio pra vila já sabendo do futuro que o aguardava. Isso tem a ver com o alerta do Toneri, só que ao mesmo tempo pode até ter dedo no meio disso aí do próprio Momoshiki, porque olha só o que acontece depois. O Koji é derrotado e fica atordoado no chão. O Boruto, com a aura séria e sombria, fala pra ele se o Koji iria morrer ou iria levá-lo até o 10 Caudas. Tipo, o Uzumaki, depois de 2 anos da luta deles dois, reaparece, mas a sua verdadeira preocupação não era o cara que solou seu mestre e ele, mas sim o Jubi. Só que o Kawaki chega, ataca o Boruto, o Uzumaki desvia do ataque, o Koji aproveita e lança a marca no chão, e o Kawaki diminui elas. Porém, o Koji traz um garra suja, o Kawaki perfura ele para não deixar o Koji fugir, só que o Koji passa pela marca em suas costas. E quando chega na dimensão, ele diz que o 10 Caudas só tinha o instinto de comer, como poderia ser uma ameaça? E aqui acontece a segunda coisa, onde não é mais o Boruto mostrando entender de algo que não tinha como alguém ter contado a ele, e sim que ele parecia ter visto isso antes. E então ele olha para a árvore e em seguida vê o Bug, e o Koji até se espanta na hora dizendo o nome dele. E o Boruto fala que tinha chegado tarde demais, pois o velhote aqui não era o Bug, e sim um Shinju. Duas coisas, ele disse que tinha chegado tarde demais e sabia que o Bug era um Shinju. Então Boruto não só estava com pressa para deter o 10 Caudas, como ele sabia o que era um Shinju, o que é bem questionável de como ele sabia disso. Inclusive, o que eu tinha comentado com vocês aquela vez, do que ele faria se tivesse chegado antes do Jubi acordar. Qual era o plano dele? O que faria para parar o processo do despertar da consciência do 10 Caudas? Afinal, isso tem tudo a ver também com as marcas de garras do Koji. Parte do seu sangue e traços do seu karma se mesclaram no corpo do Jubi. Tanto que o Boruto mais à frente no mangá fala pra Sarada que ele acha que o karma tinha alguma relação com tudo isso. Então não foi só nutrientes absorvidos das pessoas que os Tsumeakas transformaram em árvores que o 10 Caudas despertou sua consciência. Por isso o único meio do Boruto ter impedido, e o único meio que eu vejo é ele usando a habilidade do Momoshiki para isso, transformando 10 Caudas em um fruto de chakra. Só que se ele tivesse feito isso, qual seria o próximo passo? Ele pegaria esse tremendo fruto para si mesmo ou esconderia em algum lugar? O que poderia trazer de volta o Sasuke. E ele saber de tudo isso mais um pouco, leva claramente para 3 únicos caminhos possíveis. O primeiro deles é o próprio Momoshiki, como todos viram a habilidade do Otsotsuki, é prever o destino por fragmento, tipo cortes. E o Boruto e ele, por terem se tornado mais parte um do outro, acabou dando ao moleque essa capacidade de ver o futuro. Porém, para o Momoshiki prever o destino, ele precisa olhar para a pessoa, como ele fez aqui nessa cena, e também nessa aqui quando ele implantou seu karma no Boruto. E o segundo caminho, que é o que você já espera, só que ainda tem o terceiro e é diferente. Mas o segundo é o Jogan do Boruto. Como o Toneri disse a ele, que o Donjutsu do moleque iria guiar ele. E o próprio Momoshiki disse que o Boruto tinha o poder de prever o destino, mas só que lhe faltava experiência. Então, dado isso, tudo que o Boruto viu pode ter sido através do Jogan, e quem sabe em um sonho. Tem mais uma coisa relacionada a isso antes da gente entrar para a terceira opção, que não é prever o futuro e nem o Jogan.
Assim, ele pode ter tido um sonho gerado pelo próprio Jogan, mostrando o Shinjus. Não necessariamente o Boruto teria dominado e aprendido a usar esse olho. Como mostrado pra gente, o Jogan parece por vontades próprias, e ativado na hora que bem entende. Então se a ameaça dos Shinjus fizer o que o Toneri disse, o poder que adormece dentro do Boruto foi acordado pelo pior futuro possível, do Boruto tendo a revelação do caos que se aproxima. Isso sendo semelhante ao que o Boruto viu na profecia do Momoshiki. Então Boruto pode até ter visto o futuro, mas ainda não ter dominado o Jogan. E eu acredito que ele não dominou o Donjutsu dele. E o que eu acho é que o Donjutsu dele é o que dará o controle para ele para usar o Karma. É o que eu acho. E a terceira opção não é prever o destino, mas sim o que o Momoshiki viu durante a luta do Koji com o Sasuke. O Otsutsuki viu as garras sujas. Então imagina, o Sasuke foi pego, se transformou em árvore e adivinha, o Boruto ficou sozinho e o Momoshiki não deixaria de tentar pôr medo nele, como fazia antes da sua profecia se realizar. Sem falar que o Momoshiki é tipo a carta na manga do Kishimoto, de explicar as coisas antigas relacionadas aos Otsutsukis ou algo a mais. Como o próprio Momoshiki também disse que conhece todos os Shinjutsus. Então não me espanta, o Momoshiki, ao ver o Sasuke na árvore, depois de ter sido mordido por uma garra suja, saber que o 10 Caldas iria criar consciência própria. As informações do Sasuke passariam por base de chakra. Isso seria mais uma vez uma forma de beneficiar o Momoshiki em tentar ser livre. Porque imagina só, ele colocando medo no Uzumaki que o pior futuro se aproximava, e que o Uzumaki não fazia ideia do que estava para acontecer. Logicamente, o Boruto iria se preocupar e tentar impedir disso acontecer. Só que é bem difícil ver o Momoshiki explicando pro Boruto isso, sem segundas intenções, sem que tamanha informação não beneficiasse ele. Então o Otsutsuki poderia querer algo em troca. Só que também é difícil ver o Boruto aceitando isso, porque ele sabe bem dos planos do Momoshiki, e que ele também seria o perigo para todos, como deixar ele livre. E caso seja a segunda opção do Jogan ter revelado para o Boruto fragmentos do futuro, isso faz também total sentido, pelo Boruto ter falado sobre o futuro, por ter dito que chegou tarde demais na dimensão e por ter revelado quem era o Shinjus, uma informação que somente com o poder de ver o futuro o Momoshiki poderia ter dado a ele, porque quando o Sasuke foi pego há 2 anos atrás, isso levou o Uzumaki a tentar descobrir como tirar o Tira da árvore. E nisso 2 anos passaram e talvez a necessidade dele por isso fez com que o Jogan mostrasse para ele o futuro, já que demorou anos para o Boruto decidir ir até o 10 Caldas. Afinal, se tentasse ir antes, ele jamais teria conseguido, porque o Koji era mais forte que ele. Então assim, faz muito sentido o Jogan ter mostrado o futuro pro Boruto, porque esse olho faz anos que não aparece, e já estamos na segunda fase da obra, o que deveria já ser suficiente para o Kishimoto introduzir ele de uma vez, e essa seria a forma perfeita de fazer esse olho ser inserido na obra aos poucos, sendo uma delas o futuro que ele mostrou pro Boruto. Só que, opinião sincera sobre se o Boruto dominou o Jogan ou não, acredito que ainda não. Isso contudo ele estando terrivelmente poderoso, mas pra mim não significa que ele já possui o poder do seu Donjutsu, mas deveria. Aliás, deveria anos atrás. E esse é um dos maiores erros do Kishimoto em Boruto. Mas deixando isso de lado, o que você pensa sobre isso, cara? Comenta aí. Qual das 3 opções é mais viável na sua percepção? Porque chegamos no final de mais um vídeo, e eu estou te esperando nos próximos conteúdos. Valeu, até breve. Fui!